Boa noite, Shalom. Em 2023, que bom, né? Nesse primeiro mês do ano, já estamos a todo vapor, vocês já viram a primeira semana, podcast, e agora nós continuamos nesse mês de janeiro a todo vapor, como eu disse, ao vivo, o devocional, os podcasts, muita coisa. E eu quero cumprimentar a mesa de sempre. Pastor Jonas, boa noite. Excelente noite para você, Naira. Excelente noite para todos vocês. Então, eu estou com uma impressão aqui no meu coração, de que a gente está muito tempo sem se falar, né? A gente, que eu digo, nós com vocês. Por causa dessa passagem de ano, a gente ficou meio... Parece que tem muito tempo, que o ano já passou há muito tempo. Foi embora ano de 2022, já estamos em 2023. E o que eu quero também deixar para vocês é que 2023 vai ser um ano de muito crescimento espiritual. Vamos buscar juntos ao Senhor, através da mensagem, através do conhecimento, ministrações, e aguardem isso, porque vai ser bênção. Amém. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, bem-vindos 2023, bem-vindo 2023, né? Não só a todos a 2023, mas o ano também. Agradecendo aí vocês que ficaram conosco durante todo o ano de 2022, né? Já passamos dos 80 episódios aí dos nossos podcasts, agradecendo a todos. E para começar, para não perder o hábito, né, do ano passado, desse ano, não se esqueça de curtir, né, de clicar aí no joinha, curtir já desde o princípio. Você que vai chegando agora, já curte a programação, já se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu até hoje, não deixe de se inscrever e acionar o sininho. Esse ano de 2023 vamos ter muita novidade no canal da pastora. Ela tem um carinho e uma preocupação. Ela não parou durante esse período de Natal e Ano Novo. Ela criou coisa nova, ela gravou. Então tem muito material interessante para você. Você que quer mergulhar mais fundo, né? Se torne membro do canal. Você tem essa possibilidade. Já inicia o ano fazendo um estudo bíblico diferenciado. Como a gente brinca, né? Começar o ano, já comece com um projeto de leitura integral da Bíblia. Amém. E você vai ter aí, então, materiais relacionados a livros específicos no canal da pastora Naira Pedrini, com Y. Não se esqueça, não é com I, não é Naira, não é Nayara. Por favor, é Naira não Pedrini. É Mayra. Tem os canais fakes aí, toma cuidado. A pastora não pede dinheiro, não pede doação, nada disso. Tem acontecido umas coisas chatas aí, mas infelizmente já fiquem alerta. Né? Se torne membro, você vai ter acesso a esse material e compartilhe. Já vai compartilhando hoje esse podcast que a gente vai falar sobre um assunto super interessante, né? Já ultrapassados alguns temas de 2022, vamos olhar para frente. Já temos uma palavra que foi liberada pelo Senhor aqui no nosso ministério, no Ministério Unidade em Cristo, no qual a pastora Nara e o pastor Jonas são os presidentes do nosso ministério. E aí hoje o tema tem tudo a ver com essa palavra que o Senhor liberou, né, pastor, né, pastora, ao nosso ministério, que a gente quer estender a todos vocês, porque falamos aqui sobre a igreja virtual, né, falamos sobre os pastores virtuais, vantagens e desvantagens, e uma das vantagens é poder estender a todos vocês aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então, o nosso tema hoje, a pastora vai falar, como eu gosto de sempre que ela proclame o tema do dia, tem tudo a ver com o que Deus falou conosco aí já para iniciar 2023, pastora. Então, o nosso tema é Isso vai mudar o teu ano de 2023. Isso o quê? É aí que a gente vai conversar. Exatamente. O que pode mudar o ano de 2023? Porque tem muita gente desanimado, desorientado, desnorteado. Não esperávamos isso, né? Nesse tamanho, nessa proporção. Então, nós precisamos olhar para o alto, porque quando a gente olha para o alto é onde a gente tem a nossa bússola. A nossa bússola é o trono de Deus. Aí não tem erro. Quando a gente confia em Deus, você pode parar, peraí, eu saí do Egito e agora eu tô desnorteado, porque os egípcios continuam atrás de mim e tem um mar vermelho. Então, parece que nada mudou. Pelo contrário, agora, ao invés de eu morrer escravo, eu vou morrer afogado. Essa é a mente humana. A gente pensa muito raso. Por isso que Deus dá um convite para a gente subir de nível, né? A gente fala next level, para
tudo. Mas é verdade, Deus te convida para subir de nível. Como que a gente vai subir de nível? Pensando alto, que é o que ele diz, né? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Então, grava isso. Ano de 2023, os teus pensamentos não alcançam o que Deus vai fazer com a gente. E os caminhos que Deus tem, a nossa mente também não entende. Eu vivo dizendo, milagre não tem como entender. Se tivesse, você faria. Então, se eu sei como fazer, não é mais milagre. É possível, eu consigo, com dinheiro, ou com sabedoria, ou com habilidade. Agora, quando é milagre, eu não sei o que fazer diante dessa... Eu não sei como abrir o Mar Vermelho. Não adianta, não sei. Mas Deus sabe. Então, isso é milagre. Então, vamos viver nossos milagres em 2023. Mas quando a gente fala de viver milagre, a gente assume assim... Agora, a gente assume não, é ao contrário. A gente delega. A gente delega tudo para Deus. É Deus. É Deus. Mas tem uma parte que é nossa. Então, como o pastor Vinícius disse, a palavra que Deus deu para a nossa igreja, para esse ano de 2023, é alargamento. E essa palavra, ela foi gerada num momento do devocional meu e do Jonas. Porque eu tenho, como eu disse já, então quero dizer que eu tenho 2 devocionais. Eu tenho o devocional que eu faço, porque eu não saio gravando o devocional para você. Eu tenho que fazer um devocional antes de ministrar você. Eu tenho que ler, eu tenho que ficar na presença de Deus, receber, aí sim. Então, já é um devocional, né? Mas eu faço um devocional nosso. Nesse devocional, a gente estava lendo Gênesis, e deu em Gênesis capítulo 26. No momento que chegamos nos poços de Isaac, Deus falou muito no meu coração. Ele falou assim, Isaac é filho da promessa, vocês são filhos da promessa, Isaac é herdeiro, vocês são co-herdeiros com Cristo. Isaac tinha a promessa de fonte. O diabo ele quer te dar conta-gota, que você fique satisfeito com conta-gota. E Deus tem fonte, porque o poço é fonte. Então, Deus quer que você possa fluir no ano de 2023. O diabo quer que você fique desidratado no ano de 2023. Mas prevalece a palavra de Deus. Então, Isaac, assim como você tinha promessa, era herdeiro, e a promessa de Deus era poços. E nós que vamos sempre para Israel, e aí olhando agora para o Vinícius, essa camiseta dele é da IDF de Israel, o Exército de Israel, né? Então, a gente sabe como água é um assunto muito importante em Israel. Deus estava dando algo vital para Isaac. Poço no sul de Israel. Gente, o sul de Israel, pega teu mapa, Israel ele é comprido. Então, o sul de Israel, ele é deserto. Deserto. A maior parte, ali você tem o Negueb, você tem muito espaço que é o deserto. Então, o poço não é um luxo, é vida ou morte. E Deus estava falando, eu dou fonte de vida no meio do deserto. Isso é uma grande promessa, né? Então, nós vamos conversar aqui, porque tinha uma promessa, mas teve um problema. Quando Isaac chegou, o poço não estava disponível, o poço estava entupido. Então, vamos falar, vou deixar para vocês dois falarem, para a gente pontuar. Vamos colocar número 1, número 2, o que fazer para o ano de 2023 ser um ano de alargamento e um ano que vai mudar muita coisa na sua vida. Então, vamos colocar o ponto número 1. Acho que é importante a gente ressaltar que o que ocorreu com Isaac, que tinha uma responsabilidade gigantesca sobre os seus ombros, que era dar seguimento a todas as promessas que Deus havia feito para o seu pai, Abraão, era óbvio que o inimigo estaria trabalhando em pontos estratégicos para impedir que Isaac caminhasse. Então, eu trago isso para o dia de hoje, para a nossa vida, e você vai constatar, se você fizer um levantamento agora, que tudo aquilo que foi importante, que era importante, que seria importante para um futuro dentro da tua vida, sempre houve uma dificuldade. Alguém colocando uma dificuldade ou tentando colocar para que você não caminhe para o próximo passo, o próximo nível.
né? A vida de sucesso, a vida de bênçãos de Deus para nós, é uma vida de degraus. É onde nós temos que galgar cada degrau de crescimento, de conhecimento, de intimidade, de tanta coisa com o reino, para a gente poder desfrutar. Então, sempre vai haver essas tentativas do diabo de impedir você. A Naira citou um texto bíblico que fala sobre os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Não seria Deus tentando mostrar para a gente que a gente precisa sair de dentro dessa cachola chamada cérebro, o crânio, né? E deixar o nosso cérebro entrar em comunhão profunda com o Espírito Santo e deixar fluir, né? A gente tem potencial para isso. Há um estudo científico que diz que a gente usa 10% da capacidade do nosso cérebro. Você já imaginou? Para e pensa hoje nos maiores computadores, nos maiores processadores, né, de dados. Caramba, o nosso cérebro ele tem 300 mil condições de fazer algo a mais do que os nossos mais atuais computadores. E, no entanto, a gente não faz. Quer dizer, por mais que Deus trabalhe em nossas vidas, através da sua palavra, através dos exemplos que estão contidos na palavra dele, por mais que Deus tente nos alertar, a gente fica muito preso, a gente fica muito pequeno, né? Eu penso muito nessas coisas quando me dou conta da nossa caminhada ministerial. Como foi que a gente caminhou? Olha, eu posso garantir para você que tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós falamos, vamos colocar a mão ali. É um templo novo, um templo maior, é uma igreja no Japão, é uma igreja em Angola, é uma igreja onde for. Tudo aconteceu. É uma construção de um templo lindo na Barra, um templo lindo em Caxias. Tudo isso foi realizado porque eu resolvi tirar do crânio os meus pensamentos e deixar eles fluírem. E Deus está chamando a gente hoje para isso, alargamento, né? Você pode alargar, sim, a sua vida, o seu espaço, perdão, a sua tenda, mas antes você tem que mexer nos seus pensamentos. E só para situar o pessoal topograficamente na Bíblia, né, nós estamos falando de Gênesis 26. E aqui é interessante a gente falar de Gênesis 26, que momento que Isaac está passando, né? A gente está tratando aí do momento em que ele está numa terra dos filisteus, que lá na frente vai ter a história de Davi com filisteus. A gente tem ali um dirigente, que é Abimeleque. Tem toda uma história por trás. Mas o interessante é que, como estamos falando de alargamento, e uma coisa está intimamente ligada à outra, a gente vê alguém que numa terra estrangeira consegue prosperar apesar de. Né? A gente vê alguém que, tamanha a sua prosperidade, tamanha aquilo que Deus vem fazendo por meio da sua vida e para a sua vida, que ele começa a incomodar aonde ele está. E aí o movimento natural, e eu falo isso porque vivemos algo parecido hoje, né? O povo de Deus pode hoje se sentir um estranho em uma terra que é dele, porque Deus dá essa terra ao seu povo. Mas a gente se sente às vezes estranho no momento que nós estamos vivendo, mas você pode ter a certeza de que mesmo que você sinta os seus poços entulhados, ou seja, aquilo que Deus te deu, a tua fonte de água entulhada, que você se sinta pressionado, o Senhor vai te fazer prosperar apesar de. É o que aconteceu com Isaac aqui, né? E a sua prosperidade começa a incomodar. A história corre até um momento que isso reverte, porém no começo, essa situação de prosperidade de Isaac num lugar em que olham para ele e falam, pô, tá dando tudo mais ou menos aqui. Mas ele tem mais poços, ele tem mais rebanho, ele tem mais funcionários, ele tem mais propriedades. Ele começa a incomodar no lugar onde ele está. E aí ele começa, então, a ser convidado a se retirar dali. E aí vem o decorrer da história dos poços, que a senhora vai entrar e nós vamos caminhar nesse poço a poço. Inclusive, recomendo a todos, deem uma olhadinha na palavra do culto da virada do Ministério Unidade em Cristo. Foi uma palavra, assim, ela não vai falar, mas foi maravilhosa a palavra. Tem um grau, um nível de revelação, alimento profundo, assim. Para quem gosta de mergulhar na palavra do Senhor, a pastora foi naquele dia, assim, o Espírito Santo usou ela de forma poderosa. Vocês vão ver
que não se restringe só ao texto de Gênesis 26, mas muita revelação. Ela fala do episódio do martelo, né, quando cai no Rio Jordão, e aquilo ficou falando comigo absurdamente ali. Então tem muita coisa legal. Entra lá e olha. E tem tudo a ver com esse momento. Então, assim, a pastora dá o prosseguimento, eu quis situar topograficamente, né, em que momento estava Isaac passando ali naquela terra dos filisteus, ali nesse relacionamento com o Abimeleque, com as pessoas que estão naquela região de Gerar, né, que é o nome da região, e aí a pastora vai conduzir. Então, lembrando para quem está ouvindo a gente, que a gente está em cima de Gênesis capítulo 26. Isaac chega nessa situação que o pastor Vinícius falou e ele depara com um problema. Então, ano de 2023, ele tinha 2 problemas. O terceiro já começou a ser solução. Então, o que ele tinha ali diante dele podia gerar... Então, lembra que eu disse que eu vou falar... a gente aqui, nós vamos falar sobre ponto 1, 2, é muito importante. Porque isso você grava melhor. Então, eu até separei aqui, ó. Número 1, para você. Porque qual é o título? O que você tem que fazer para você romper no ano de 2023, né? Então, não desistir da promessa diante de resistências e dificuldades. Número 1. Isaac ensina isso para a gente. Ele olhou e falou... Isaac podia chegar e falar assim, puxa, os poços meu pai cavou. Aí lamentar. É isso que... E um lamenta e contamina o outro. Aí é como que se eu chegasse aqui e já chegasse aqui reclamando, aqui no podcast. Aí o Jonas, que não estava desanimado, diante de tanta reclamação, aí começa a ficar um ambiente pesado. Ele também vai reclamar e vai ficar mais entristecido. E o Vinícius, que chegou animadão, vê aqui o ambiente... É verdade. O que vai acontecer? Nada acontece. Mês de janeiro, tem que pagar IPVA, IPTU, matrícula. E aí começa. Aí o Aquino chega e começa a falar outro problema. Gente, isso é poço entupido. Agora, o que é que tem que fazer? Então, número 1, põe aí, ó. Não desistir diante da promessa. Nós temos uma promessa para o ano de 2023. Qual é? Alargamento. Nós temos uma promessa para o ano de 2023. Qual? Deus disse que nunca vai nos deixar, nem abandonar e nem desamparar. Isso é promessa, meu amado. O que mais? Qual é a promessa que o Senhor nos dá? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha, eu passaria aqui o podcast todo dizendo todas as promessas que estão aí entulhadas na tua frente, porque você só está vendo, não consigo, não posso, não vai acontecer, eu não vou conseguir chegar até o fim do ano, o meu dinheiro não vai dar, e isso e aquilo, o que vai acontecer? Vou pular fora do Brasil. Não, meu querido, vamos lá. Então, eu não vou desistir. Aí tá bom. Isaac não desistiu e ficou olhando para o poço. Então, qual é o passo número 2? Primeiro é não desistir. Ficar perto do poço. Esse poço é meu, foi meu pai que deu. Então, o poço, o fluir, a bênção para o ano de 2023, o teu pai te deu. É mais importante do que o pai de Isaac. E Isaac tinha como pai Abraão. Você tem como pai o pai celestial. Então, vamos lá, você está na vantagem de Isaac. Segundo passo. Aí a gente vai discutir esse segundo passo, porque a gente tem que falar muito sobre esse segundo passo. Persistência. Trabalho e persistência. Olha, eu vou dizer a minha parte. A oração é trabalho. É um trabalho, é uma construção. Você está construindo diante de Deus. Olha Daniel. Daniel tinha um problema. Está escrito que Daniel entendeu que tinha muita luta para a promessa acontecer. Aí o que Daniel fez? Está entulhado, porque nada está acontecendo. Eu estou na Babilônia, está o maior problema aqui, nada mudou, a gente continua escravo. Ele não desistiu. Bom, vou orar. Ele orou um dia, gente. Vê lá. Ele orou 2 dias. Não, está escrito que Daniel orou 21 dias. Daniel orou e jejuou 21 dias. Não foi a única vez que Daniel aparece orando. No início do livro de Daniel, ele aparece, antes dele ir para a cova, esse foi o motivo dele ir para a cova dos leões, é porque ele orava 3 vezes por dia. Então, Daniel, aí você fala assim, que livramento espetacular a cova dos leões. Espera aí, mas ele tinha uma vida de oração.
que fantástico! A oração de Daniel moveu anjos, demônios foram vencidos, principados foram vencidos por anjos só com a oração desse homem. Mas, aí, oração. Não foi assim só porque Daniel, um dia, ele resolveu. Não, era uma vida, era uma construção. Então, o segundo passo é a oração. Então, posso abrir aqui? Com certeza. A gente fala oração, né? A gente sabe que para Daniel teve um preço. Ele pagou esse preço para ser um homem de oração dentro de um ambiente de escravidão, né? Mas para o povo que ali estava, o povo não conseguia pensar. O povo não conseguia enxergar, porque eles estavam tolhidos na sua mente, nos seus pensamentos, na sua capacidade de raciocínio. Desistentes, né? Estavam desistentes, porque a condição deles era uma condição que levava para esse sentimento de desistência. E eu quero falar para vocês hoje que, em termos, né, similar, nós estamos vivendo hoje no nosso país também um certo... um ambiente de caos, um ambiente de quê? De incertezas, né? Não sabemos as coisas como ficarão. E isso eu tenho certeza que está levando muitas pessoas, muitos filhos de Deus, a fechar mais ainda. Ao invés de você estar ampliando a sua tenda, ao invés de você estar fortalecendo suas estacas, você está fazendo o quê? Você está se fechando, você está se limitando, porque você, primeiro, não sabe o que vai acontecer. A sua fé, então, já começa a ser mexida. Não é apenas os teus pensamentos. A tua fé não está dando o suporte necessário para você pensar grande. E aí, vai esperar agora? Vai cruzar os braços e esperar a desgraça chegar, o caos chegar? Não podemos. Então, a gente tem que reagir. É hora de reagir. Essa palavra veio para nós, para alargamento, porque foi um sentimento que a igreja teve com o Espírito Santo de que era um ano em que a gente teria que lutar contra nós mesmos. Não adianta você ficar esperando que Deus... a gente pediu para Deus fazer isso e Deus nos fez. Agora vou pedir para Deus fazer outra... Não, você tem que olhar a direção que Deus está dando, e essa direção ela é muito clara. A palavra de Deus ela nos conduz, não importa se debaixo de caos, se debaixo de bonança, de prosperidade... Sabe, seja qual for a condição que a Terra está te oferecendo nesse momento, sabe, Deus continua sendo o mesmo. E é só a gente conectar mais ainda com Ele para a gente poder sair adiante. A palavra que a pastora deu, na mesma hora me remete a, primeiro, persistência, né? A senhora falou persistência. No nosso texto, eu vejo a persistência de Isaac quando ele vai desentulhar os poços, porque a palavra mostra que os pastores de Gerar jogavam contra. Ele ia desentulhar e os pastores jogavam contra. Então, ele certamente não foi algo fácil, simples de se fazer. Não foi chegar lá e tirar as pedrinhas de cima, jogar o baldinho e tirar a água de lá. Não, teve luta. E os nomes que antecedem o que a gente vai falar mostram que houve controvérsia, que houve luta. Resistência. E me leva na mesma hora a duas palavras de Jesus, duas parábolas, né? A parábola do juiz iníquo, né, que é a viúva, né, que insiste, apesar dele ser iníquo, ela consegue arrancar dele uma decisão pela persistência. Não é porque ele é bom, nem porque ele se compadeceu com o direito dela. A persistência dela em conseguir arrancar algo dele fez com que ela... e isso nos mostra que nós temos que ser persistentes naquilo que pedimos ao Senhor. E também a parábola do amigo inoportuno, que é uma outra que mostra, né, aquele amigo que chega na casa no meio da madrugada e se você não abrir a porta e atender o que ele pede, ele não vai embora. Então é a mesma coisa que o Senhor diz. Você vai, em oração, você bate a porta do Senhor. Você, ao bater, você provoca ele a ter algum tipo de reação. Então é Jesus mostrando pra gente que há coisas, sim, que você consegue junto ao céu por persistência. Por oração continuada, oração persistente. E o Senhor vai atender. Não que o Senhor seja um juiz iníquo, nem que ele seja um amigo inoportuno. Mas ele mostra que ainda que haja um juiz iníquo e ainda que haja um amigo inoportuno, ele é bom. E ele vai atender pela sua bondade, pelo seu amor. Então essa persistência eu vejo dessa maneira também, né? É uma forma de conseguirmos as coisas com o Senhor. Não desistir. Isaac aqui não desistiu. Ele não se deu por vencido. Apesar de os poços estarem entulhados, apesar da força contrária dos pastores de Gerar,
Apesar dele estar sendo expulso dali por Abimeleque, ele continuou na sua missão de conseguir a água tão essencial à sua subsistência. E você sabe que nós falamos do ponto 1, né, não desistir. O ponto 2, que é a persistência. E ainda na persistência, uma vez eu estava dando aula e aí eu estava falando sobre persistência e eu falei que no céu, quando você quer, assim, por exemplo, combinar com uma pessoa e ter certeza que é ela que está batendo na porta, você fala, dá 2 batidinhas, eu vou saber que é você. E uma vez eu ensinando meus alunos, eu falei que Deus fala um segredo para a gente, que são as 3 batidinhas do céu. E as 3 batidinhas ele ensina para a gente em Lucas 11, quando ele fala assim, que é para a gente bater, aí vai abrir. Para a gente pedir, que a gente vai receber. E ele fala para a gente buscar, que a gente vai achar. Então, essas são as 3 batidinhas, né? Pedir, buscar e bater. E aí a coisa vai alargar, vai acontecer. Foi o que aconteceu com Daniel, foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Paulo, com Pedro, enfim, com todo grande homem, grande mulher de Deus, foi a persistência, trabalho. Na cultura judaica, a oração é chamado também de avodá. Avodá é trabalho do coração. Então, você que segue o devocional todos os dias, você está fazendo um trabalho, você está persistindo, você está realmente tirando as pedras do teu poço. Vamos para o ponto número 3, né? Do que fazer para... É isso que vai mudar o teu ano de 2023. Você está vendo que é trabalho, né? Nada vem pronto. Essa coisa, 10 passos para o sucesso, aí 10 passos para ficar rico, e os 10 passos, um mais fácil que o outro, isso não existe. Gente, fala 10 passos, aí chega para um atleta, fala 10 passos para você ser medalha de ouro. Fique em casa, dorme muito, come tudo que você quiser e não treine. É mais ou menos isso. As pessoas oferecem 10 passos de muita comodidade, de zona de conforto, e aí você vai querer seguir isso. Aí, quando chega em março, nada mudou, você desanima de vez. Então, os 10 passos que os passos que Deus te ensina são passos de trabalho, mas que funciona. Terceiro, então, você decidir, neste ano de 2023, ser um influenciador. Me diz, Isaac tinha servos. Se ele chegasse lá, pô, meu pai me deu, mas não adiantou o que meu pai me deu, e ele começasse aquilo que a gente falou, essa atitude de reclamar ou se auto-vitimizar. Tudo de ruim acontece comigo. Aí ele começasse a falar para aqueles trabalhadores. Vocês conhecem minha história? Olha, minha mãe já não podia ter filho, mas depois eu nasci, tudo bem. Mas depois eu fui... Vocês não sabem o que eu sofri. Eu deitei no altar. Vocês não sabem o que é aquela faca descendo. Eu vi a faca, ele supervalorizar esse momento, né? Eu vi a faca descendo. Verdade. Foi um grande susto na minha vida. Me traumatizou, sou um traumatizado. Ele podia se vitimizar ao extremo, né? Motivo não faltava. Aí ele falar, olha, para casar também foi difícil. Nada é fácil. Teve que buscar minha noiva. Eu fiquei dias e dias, 800 quilômetros de diferença. Eu não sabia se a noiva viria ou não. Eu já tinha mais de 40 anos. Nada na minha vida. Aí eu caso. Eu caso com o sonho de ter filho. Eu sou filho da promessa. Meu pai recebeu a promessa de que eu teria, assim, uma multidão. Meu pai teria uma multidão de descendentes. Aí eu caso. Minha mulher é estéril. Vocês não sabem. E não é assim. Ó, o negócio seguinte. Ano 1, orei, nada aconteceu. Ano 2, ano 3, ano 4. 10º ano, minha esposa não engravidou. 15º ano, minha esposa não engravidou. 19º ano, minha esposa não engravidou. 20 anos de espera. Gente, essa é a história de Isaac. Isaac podia dizer, minha vida é só problema. Tudo é difícil. Tudo demora a acontecer. Mas peraí, ele não teve filho, ele teve gêmeos. Ele teve uma faca, mas ele não morreu. Ele recebeu a promessa, o pai dele recebeu ali a revelação de Jeová Jireh. Sobre cada uma dessas situações seria uma pregação. Verdade. Então, eu só quero dizer que Isaac podia ser o influenciador para um povo desistente, para um povo que reclama e que só vê o lado feio da coisa. Mas ele decidiu, olhou para o poço, falou para os servos dele, vamos,
Eu não estou sozinho nessa, vocês estão comigo. A água que eu beber, vocês vão beber também. Vocês vão ser beneficiados. Então vamos lutar comigo, vamos guerrear. Ele não deixou que aquelas pessoas que estavam com ele, eu queria até que o Vinícius, que está com a Bíblia aberta, lesse qual foi a postura. Ele chegou lá com os servos dele, mas ele influenciou esses servos a não desistirem. É o passo número 1, você está repetindo? Não. O passo número 3 é você decidir a ser um influenciador. Seja um influenciador dos seus filhos, seja um influenciador no ambiente que você está, de trabalho, seja um influenciador do seu cônjuge que está abatido, que está cansado, que está desanimado, seja um influenciador no meio da tua igreja. Então, seja a diferença por onde quer que você passe. Gênesis 26, quando ele chega, e aí começam a lutar. Então, a gente, logo após ele ser expulso? Quando ele chega lá nos poços. Então, aí vamos. Ele é expulso, e aí vem. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Eles cavaram, eles foram os servos de Isaac, foram com ele. Ele foi um influenciador desses homens. E esses homens não falaram, não, Isaac, é muito problema na tua vida, esse poço não vai acontecer. Não, ele foi. A fé dele era tanto, gente, vamos trabalhar, vai acontecer, vamos lá. Eles foram junto com Isaac. E não foram juntos só em um poço, foram no segundo. No terceiro é o nome, que é alargamento, Reobote. E eles continuaram, aí eles não pararam mais. Você vê que quando você é influenciador, você gera pessoas que vão até te superar. Esse tem que ser. Uma pessoa segura não tem medo. O que mais nós queremos é que, aqui na igreja, é que tenha pessoas melhores do que nós. A próxima geração possa ser que o meu teto seja o chão da próxima geração. Eu cheguei até aqui, mas aqui, a partir daqui, eu facilitei o teu caminho e você pode ir muito além do que eu fui. Então, que nós ouvimos, né? Jonas e eu ouvimos essa palavra, foi numa conferência. E ali o preletor, ele estava falando, eu quero que o chão, o meu teto, seja o chão do meu filho. Eu falei, eu quero. Amém. Também. Eu quero que o nosso teto, né, o meu teto e o teto do Jonas, seja o chão dessa próxima geração de pastores, de diáconos, de obreiros e de todo mundo, em nome de Jesus. Amém, amém. A continuidade do texto, né, aí, como a senhora falou, dos poços seguintes, ele leva justamente a essa situação que também faria com que Isaac desistisse. Sim. E, novamente, ele não desiste, né? O primeiro poço, aí eu tenho o nome aqui, só para o pessoal se localizar, né? O primeiro nome que ele dá é Ezeque, que significa contenda. Sim, ele venceu. Ele vence a contenda. E o segundo poço é Sitna, que significa briga. Ou seja, ele passa por briga e briga, contenda e briga. E ainda assim, os seus, como bom influenciador, os seus companheiros, né, os seus funcionários, os seus servos, continuam a abrir poços, porque eles não se dão por vencidos. Exato. Porque eles têm alguém que caminha com eles que não os permite desanimar. E vão seguindo adiante, vão desentulhando e vão sofrendo com aquilo. Até que o terceiro poço aí vem, que é o nosso alvo maior, que é o Reobote. Sim. Né, que ele chama de Reobote. E aí esse sim, um poço que significa esse novo momento, né? Esse momento de lugares amplos, ruas largas, alargamento. Sim. E aí ele tem, então, essa palavra de que agora sim o Senhor o acomoda. Mas o acomoda não no sentido dele ficar sentadão na poltrona, mas permite que ele se fixe em um lugar. Então, os seus servos, nem ele, desistem. E a gente vê com isso, né, que há muita coisa que Deus faz na nossa vida. Uma senhora começou aqui o nosso podcast falando. A gente busca pelo milagre, mas o Senhor fala, batei, você tem que fazer alguma coisa. O Senhor te ordena a ter uma atitude positiva. Quando Moisés está no deserto, ele manda Moisés bater na rocha. Sim. Ele manda Moisés falar com a rocha. Ele manda Moisés caminhar. Então, tem coisas que você tem que fazer. Parte. Faz a tua parte que eu faço a minha. Eu vou te proteger no sol.
eu vou te proteger na noite, eu vou te trazer água. Tá com fome? Vai cair maná do céu, mas faz a tua parte, não deixa de um dia para o dia seguinte. Ah, você quer comer carne? Vou te encher de carne. Mas você faz a sua parte, continue a fazer, continue a caminhar, diga ao povo que marche. E o povo tem que marchar. Sim. Tem um significado nisso. E eu vou fazer o milagre. Para na beira do mar. Moisés, toca aí com o seu cajado no mar e o mar vai se abrir. Tenha fé, tenha a tua parcela. Ter a fé, fazer o movimento, olhar para aquilo e falar, mas que loucura, por que ele não deu a volta por ali, por que ele foi por aqui, olhar para trás e falar, nós vamos ser comprimidos aqui com esse mar, vamos morrer. Mas o povo tem a sua parcela. Confia naquele que o Senhor colocou como líder, confia na palavra profética que foi liberada e marcha. Sim. E o Senhor vai fazer a parte dele, que é o milagre, que é aquilo que, como a senhora bem colocou, é aquilo que para nós é impossível fazer. Era impossível para a gente abrir um mar. Qualquer ser humano, é impossível fazer cair pão do céu, qualquer ser humano. É impossível fazer os milagres e as maravilhas que o Senhor, por meio de Moisés, fez com Faraó. Mas Moisés esteve ali e se colocou à prova. Ele não sabia falar, mas foi e falou. Ele não sabia, ele não dominava nenhuma arte como aqueles feiticeiros de Faraó. E as coisas aconteciam por meio da vida dele. Mas por quê? Porque ele se predispôs e se colocou ali. E o milagre o Senhor providenciou. E vamos lá para o nosso próximo passo, né? O nosso próximo passo, eu coloquei uma frase que tem sido o meu lema. Pequenas atitudes trazem grandes resultados. Porque são pequenas mudanças, são pequenas coisas, pequenas decisões. Uma decisão, vou orar todo dia, muda muita coisa. Uma pequena decisão, eu vou ler a Bíblia inteira este ano, muda muita coisa na tua vida. Uma pequena decisão, eu decido perdoar, parece pequeno, mas é grande. Vai dar um resultado incrível, vai te alargar de todas as formas. Ou eu vou me controlar para ser menos crítico. Gente, é uma pequena atitude. Você vai ficar vigiando não a vida do outro, você vai vigiar a tua. Então, aí você vai vigiar a tua boca. Não, eu preciso... Como é que está a balança? Eu elogio muito ou eu critico muito? Tem que estar... Eu posso até fazer crítica construtiva, e o Dr. Augusto Cury, ele sempre ensina, né, que para cada crítica você tem que ter 4 elogios no bolso. Aí sim essa crítica vai ser uma crítica que a pessoa vai te ouvir, mas você tem que ter 4 elogios no bolso, tem que valorizar 4 coisas que ela faz certa, e você fala, mas isso aqui você pode fazer dessa forma. Então, pequenas atitudes que vão mudar o relacionamento de marido e mulher, vai mudar o relacionamento de pai e filho. Você tem um compromisso com essa mudança, porque está escrito que nos últimos dias Deus vai restaurar o relacionamento de pais e filhos e pais. Está escrito em Malaquias. Mas converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é isso, restaurar a comunicação, o diálogo, o respeito. Então, esse nível de restauração, aí você fica esperando, não, Deus vai estender a mão e, de repente, tudo melhora na minha casa. Não, tem que ser pequenas atitudes tuas e o agir de Deus. Não é só Deus. Deus escolheu assim, parceria. Ele deu, é o que está escrito, ele deu a terra aos filhos dos homens. E ele ensinou a gente, você precisa desejar metanoia, que é a transformação que o Jonas falou na mente. Aliás, o Jonas vai ler um texto em Isaías 55, e que fala, Isaías 54, que fala justamente dessa metanoia. Complementando, né, só para... Até ele abrir muito parecido com a situação de Apocalipse, né, quando falamos das 7 igrejas. O Senhor sempre encontra algo positivo e ressalta esse positivo, apesar de as igrejas terem vários problemas, ele narra sempre o ponto positivo, mas havia aquelas situações a serem melhoradas. E ele dá o caminho do que deve ser feito. Então, não é nada jogado. Sim. Uma crítica pela crítica. Como a senhora citou o Augusto Cury, dentro de uma boa argumentação em que você vai falar algo que precisa ser melhorado ou corrigido, ninguém é 100% ruim, 100% mal. Então, ressalte os pontos positivos para que os pontos negativos possam ser apontados e dar o caminho da correção.
É assim que ele faz lá em Apocalipse. É assim que ele indica aqui, conforme a senhora Exatamente. colocou. Ele elogia as igrejas e depois ele fala, ó, mas isso aqui não é legal. E se você não consertar isso aqui, você vai viver a consequência. Mas o que eu tenho para você é ser vencedor. É incrível o método de Jesus. Amém. Ele trabalhou, né, 3 anos na mente dos discípulos para isso, Exato. para fazer deles quem eles foram. E foi de uma maneira muito sábia. Ninguém como ele, Perfeito. ninguém pôde até o dia de hoje trabalhar. Até o melhor e maior discipulador da nossa era não consegue. Eu lembro do Billy Graham quando ele disse que se ele tivesse feito 12 Billy Grahams, ele teria feito uma obra muito maior e mais eficaz para Deus do que aqueles maracanãs inteiros que se convertiam quando ele pregava, né? Como excelente evangelista. E você sabe que, ainda abrindo um parênteses nesse que você falou dos discípulos, muitas pessoas acham que a transformação foi no dia de Pentecostes. Não, no dia de Pentecostes foi unção. Ativação. Ativação de dons, de unção. Mas a transformação foram nesses 3 anos de caminhada com Jesus. Quer ver o que eu vejo nisso? O maior exemplo? Desculpa atrapalhar o meu pastor. Me perdoa. Imagina. Mas é a leitura da palavra. Se você não tiver conteúdo, se você não tiver cheio da palavra do Senhor, como é que o Espírito Santo vai mover por meio da tua vida? É o que aconteceu. Jesus não tinha Bíblia. Tinha a Torá, tinha os profetas, etc. Mas não tinha o Evangelho do Senhor. O Evangelho foi incutido na cabeça deles e no coração deles por meio de uma vida caminhando ao lado do Senhor durante esses 3 anos. Olhando para o seu mestre e vendo o que esse cara faz diante de uma situação dessa. E as atitudes deles eram tão diferentes daquilo que o homem esperava que ele fizesse, que eles começaram a ser transformados. Então, quando chega em Pentecostes, é só o Espírito Santo ativar. Só. Puf! Como o pastor gosta de fazer, dá aquela explosão, o fogo. Mas o conteúdo já estava dentro deles. Até me fez pensar aqui, quando você estava falando da travessia do Mar Vermelho, com toda a certeza, no coração daquele povo todo, não tinha fé que o mar pudesse abrir. Então, isso me leva a ver Isaac como um grande líder, né? Na verdade, como um influenciador, como a Naira prefere usar, eu prefiro chamar de líder, né? Um bom líder, ele conduz, de fato, aqueles que estão com ele ou abaixo dele. E Moisés não tinha muito o que falar para o povo. Vocês creem que eu consigo abrir esse mar? Vocês creem? Não, olha, eu creio que eu tenho um mar na minha frente e atrás de mim eu tenho os soldados. Né? Eu creio hoje mais na morte do que na vida. E eu não sei se você está passando por isso, né? Talvez você esteja nessa condição de estar crendo mais na morte, na própria morte, do que no teu sucesso. Né? Ou seja, mais no teu fracasso do que no teu sucesso. Mais na morte do que na vida. Mas eu digo para você que Deus está nos chamando para o sucesso. Deus está nos chamando para a vida em abundância. E ele não fala vida simplesmente, ele fala vida em abundância. Né? Então Jesus colocava isso dentro da mente e do coração dos seus discípulos. Mas ele não apenas colocava, ele tinha que encontrar um jeito de consolidar aquilo. E como é que ele consolidava? Ele falava e ele fazia. Né? Ele ensinava, ele ia e fazia. Até o dia que ele resolveu colocar em prática os ensinamentos e ele enviou 2 a 2, lembram disso? Quando ele envia e os discípulos voltam aterrorizados porque deram de encontro com demônios, de pessoas possessas e não conseguiram libertar, Jesus falou, está funcionando, está tudo bem. Era importante que vocês vissem que o inimigo não respeita desavisado, não respeita quem não crê naquilo que faz, naquilo que faz, ou seja, que vive. Né? E a gente, como filhos de Deus, nós não podemos perder, sabe, de vista que a nossa vida, você não crer naquilo que você pensa, você não crer naquilo que você faz ou pensa que faz. Nós cremos naquilo que Deus pensa sobre nós, nós cremos naquilo que Ele faz a respeito de nós, entendeu? Aí muda tudo, porque você já não está indo na tua força, você está indo na força do Senhor, tá? E então, se você está fechadinho dentro da sua tenda hoje, né, Isaías 54:2, ele diz, amplia o lugar da tua tenda. De repente você está vivendo apertado, né? De repente você passou o ano de 2022 todinho apertado, né? Não sobrava para nada e a sua fé estava
né, enfraquecendo por causa disso. E ele está mandando você simplesmente ampliar a sua tenda. Está mandando você dar um passo de fé. E estendam-se as cortinas das tuas habitações. Aí vem aqui, não impeças. Como é que está na Viva? Pensa grande. Pensa grande aqui no lugar de não impeças. Ou seja, pense grande, pense grande. A coisa é tão incrível, porque ele está mandando você só pensar. Ele só está falando para você, pensa numa coisa mais ampliada, pensa de uma maneira grande, de uma maneira extensa, que alcance coisas que você nunca imaginou que alcançaria. Né? E ele está tentando fazer com que você exercite. E alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Ou seja, são etapas. Aqui ele não está falando só do lado espiritual, ele está falando do lado emocional também. Sabe, que se você não tiver força emocional para dar vazão a esse torpedo, essa dinamite chamada Espírito Santo dentro de você, você nunca vai manifestar um poder explosivo. Entendeu? Essa é a questão. Então, o teu lado emocional, ele tem uma influência incrível, para baixo ou para cima. Né? Então, não adianta só você buscar o Espírito Santo. Se você não consegue, na sua estrutura emocional, acreditar, né, de que você pode em Deus todas as coisas, porque é assim, então o Espírito Santo vai ficar limitado. E é isso que acontece. A gente limita o Espírito Santo direto, de dia e da noite, porque eu sempre me questionei quando o Senhor dizia que a fé remove montanhas. Falei, meu Deus, a fé remove montanhas, mas será que remove mesmo? Aí ele fala contigo, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu falei, não, agora que acabou de me quebrar. Se eu só preciso de fé do tamanho do grão de mostarda para poder fazer a montanha mudar de lugar. E aí, Naira? Vamos buscar essa fé para a gente poder fazer as coisas fluírem. Né? Vamos parar com esse negócio de falar, está estreitada a tenda, sabe? Não estamos conseguindo fazer as coisas, está faltando recurso, está faltando gente que trabalha, Para aí, vamos mudar isso. Vamos mudar isso aqui agora. Mude isso agora na sua vida. Para de olhar para as circunstâncias, para os problemas e fazer deles a tua realidade. Não é a tua realidade. Você pode mudar ela agora em Deus. E é isso que a gente vai fazer. Tamo junto? Tamo junto. Essa história da fé que move montanhas é um exercício diário, né? Diário. Eu tenho vivido coisas assim na minha vida, de você chegar, o senhor falou de olhar para a circunstância e falar, já era, não deu. Não deu. Acabou. Não, você olha para a tua realidade, para onde você consegue caminhar, ainda mais uma pessoa sempre ativa como eu fui, você olha e você fala assim, já era. Verdade. E aí Deus vem e te surpreende com coisas inexplicáveis. Se for contar o ano de 2022 aqui, eu escrevo um livro. Eu falei com a Jaqueline, eu escrevo um livro para 2022. Foi milagre atrás de milagre. Coisas que nasceram do nada. Aquela história da porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Aquela que o Senhor fecha, ninguém abre. Daquela de trazer à existência aquilo que não existe. Eu vi isso acontecer na minha vida. E essa fé sobrenatural, a ponto de você olhar para o mesmo dia e falar assim, não deu. Mas eu acho que vai dar, porque mês passado deu. Eu acho que vai dar, porque semana passada deu. Se ele fez semana passada, ele pode fazer de novo hoje. E ele faz. Do jeito mais louco, ele faz. A gente deu o exemplo aqui dos discípulos. Eu sou fã, a pastora e o pastor também, da série The Chosen. Recomendo demais que todos vejam. Já está na 3ª temporada. Porém, a 3ª temporada ainda não tem a tradução. Mas eu estou vendo em inglês. Já está agora, esse domingo foi o 4º episódio. E esse 4º episódio foi justamente o que o pastor Jonas acabou de falar aqui. Os discípulos sendo enviados 2 a 2 às casas das pessoas. E o mais interessante eu estou fazendo spoiler aqui, mas enfim, é a reação deles diante das coisas acontecendo por meio da vida deles. Homens que sabiam a quem eles serviam, sabiam quem era Jesus, já tinham dito a ele, é o Messias, beleza, tudo certo. Mas se colocavam diante de situações de expulsar demônios, de curar, levantar paralíticos, fazer pessoas enxergarem, pessoas surdas ouvindo, e eles com um olhinho na mão, tem eu vou fazer o spoiler, que tá lá Mateus e Simão, foi quem colocou a dupla na série. E aí Simão chega fortão, Simão Zelote, chega um endemoniado muito forte se debatendo, ele abraça,
vai, Mateus, vai, Mateus. E o cara se debatendo, e ele segurando o Mateus. Aquele jeito atrapalhado que eles colocam no filme, joga um óleo de unção na mão e bota a mão no endemoniado e fala, sai! Uma palavra, sai! E o cara, pum, desfalece o braço. E Simão olha para a cara dele e fala assim, funcionou! Tipo, eles não acreditam. Com tudo aquilo que estava acontecendo, mas o Senhor deu a eles esse poder, e 2-2, então é uma cena fantástica. Isso acontece com várias outras duplas, e é muito legal a reação de todos eles, vendo que por meio daquela atitude deles, a ação deles, de fé, o Senhor movia, e todos à noite voltam para casa de Pedro, conforme até a palavra diz, se reúnem na casa de Pedro e dizem, pô, aconteceu isso comigo, outro comigo também, outro comigo também. Cara, isso é inexplicável, eu não tinha essa fé suficiente, eu não acreditei, como é que pode isso? Aí um se levanta e diz, não, isso a gente fez não foi por nosso nome, foi pelo nome dele. Quem fez foi ele, por meio da nossa vida. A gente continua a ser aquele banana, ele fala até assim, o que a gente era. Então, isso é o maravilhoso, né? Essa permissão de ser um instrumento para o qual o Senhor vai operar por meio da sua vida. Não desistindo, acreditando, crendo, tendo essa fezinha do tamanho do grão de mostarda. É um detalhe, um pequeno detalhe, mas que é muito marcante. Não conte os teus momentos de decisão para ninguém, porque esse alguém pode te roubar a fé. É verdade. Entendeu? Rouba a fé, rouba a esperança, rouba o ânimo. E rouba tudo, entendeu? E vocês dois anteciparam um pouquinho do quinto e último. E o quinto e último, como vocês anteciparam, o fechamento do nosso caminhada, nossa caminhada. Então, eu queria fazer esse fechamento dizendo o seguinte, como eu falei na travessia do Mar Vermelho, eu fico imaginando a indignação que ia no coração daquele povo, que mal tinha acabado de sair do Egito, né, e se sentia ali cercado para a morte. O mar de um lado, os soldados de Faraó do outro, e eles olhavam para Moisés e falavam, e agora? O que vai acontecer? Né? Mas Moisés não pediu opinião de nenhum deles. Moisés recebeu a palavra de Deus e sabia que ele estava com uma responsabilidade muito grande de conduzir aquele povo para a terra prometida. Sabe, agora estou falando para você que é líder, para você que é pastor, pastora, tem uma incumbência do Senhor sobre a tua vida. Amém. E você não tem que ficar perguntando quem está abaixo de você, né? Se pode, se não pode. Você tem que aprender a receber a direção de Deus, efetuá-la, obviamente, sabe? E conduzir o povo, continuar conduzindo o povo. A missão é conduzir o povo à terra prometida. Nós temos uma obrigação de chegar no grande dia do Senhor, né? E quando os anjos descerem das nuvens com o Senhor para a terra, para colherem os filhos, os santos de Deus, sabe? É essa a nossa condição. Então, não fuja dessa condição que Deus te deu, tá? De conduzir o rebanho dele até o grande dia no portal dos céus, tá bom? Então, vamos para o quinto e último. O quinto e último é viver esse alargamento no ano de 2023 na tua vida espiritual. E por isso que eu disse que vocês anteciparam. E foi bom. Na vida espiritual e na vida emocional. Tem pessoas que vivem uma vida incoerente. A vida espiritual parece que ela é mais alargada, mas emocionalmente ela é imaturo, frágil, qualquer coisa decepciona, qualquer coisa desiste, qualquer coisa já deixa de ir para a igreja. Então, emocionalmente, a gente chama isso, quando a gente fala de gestão emocional, que é o meu assunto, nós falamos de emoções contraídas ou dilatadas. Olha só. Fala do alargamento. É uma expressão que existe em gestão emocional. Se eu tenho emoções contraídas, eu não tenho, assim, acontece um problema, eu não tenho uma resposta boa. Eu reajo imediatamente com raiva, com ira ou com desistência. Agora, se eu tenho emoções alargadas, eu tenho dentro de mim essa elasticidade de parar, pensar, peraí, ainda tenho o que fazer, eu ainda tenho
como manter essa esperança, eu ainda tenho como manter o autocontrole, o domínio próprio. Isso aqui não é o ponto final, como o Jonas falou, o Mar Vermelho não é o ponto final, é uma vírgula. Então, a parte 2 do eu posso viver o melhor. Você sabia que ano de 2023 você pode, mesmo que você diga, parece que vai ser o pior ano da minha vida, você pode viver o melhor ano da tua vida? É a surpresa de Deus. Deus surpreende. O que aquele povo lá no Egito estava esperando? Quando já tinha se cumprido mais de 400 anos de escravidão, não estava esperando nada. E, de repente, aquele foi o melhor ano da vida deles. E eu digo que esse alargamento vai acontecer. Mas você precisa colocar como meta. Eu preciso crescer, amadurecer emocionalmente e preciso ter atitudes, movimentos. Olha, aqui nesse canal, o que não falta é ajuda para você crescer emocionalmente. Sim. Tem vídeo de tudo quanto é jeito, falando de emoções, de temperamento, de cárcere mental, tudo. Então, você pode melhorar emocionalmente vendo esses vídeos. Você pode agora, o segundo é alargar, por isso que eu disse que os dois anteciparam, alargar espiritualmente, ter mais fé, ter mais intimidade com Deus. Você tem que, quando Deus fala que foi uma palavra que eu dei na virada do ano, que ele disse, você quer muito vinho novo, você quer? Eu quero, todos nós aqui queremos. Mas Deus fala, peraí, eu vou dar o vinho novo, mas eu quero ver se o odre também está novo. Teu coração está preparado para esse alargar, porque quando o vinho chega, a fermentação dilata. Ou você vai perder a unção que eu te dei porque você não está preparado. Você tem que se preparar espiritualmente. E como que é se preparar? Falamos desde o início desse podcast. Uma vida de oração diária. Uma vida de leitura da palavra diária, uma vida de prioridade de Deus, uma vida de prioridade, sabe? Não, eu não vou deixar que nada me desanime de ir para a igreja. Isso é alargar o odre. São atitudes diferentes. Então, o nosso último item é alargamento espiritual e emocional para você viver alargamento em tudo, financeiramente, profissionalmente, relacionamentos. Aí a consequência do teu alargamento emocional e espiritual é o resto. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O desentulhar poços por si só já é isso, né? Que a senhora falou do odre velho para um vinho novo. Sim. Né? Você retirar de cima dele tudo que é inútil, tudo que não presta, tudo que atrapalha você de ter acesso àquela água. O Senhor ali estava dando água a eles, que era a vida, é o que eles precisavam para viver naquele momento. Se eles não desentulham, se a gente não desentulha, tira esse lixo todo da nossa vida, acabou o ano, acabou 2022. Não olha para trás, o que aconteceu, aconteceu. Você não pode mudar. Você pode mudar o para frente, o para trás não. Então não fica olhando para trás, não deixa esse poço entulhado atrapalhar o que você prossiga. Providencie odres novos para que o Senhor possa te preencher com um vinho novo. Conforme a senhora falou, esse vinho vai te dar crescimento, ali simbolizado pela fermentação. Mas se você não tiver um espaço suficientemente alargado na sua tenda, se você não tiver esse rebote vivendo na sua vida, o Senhor não vai poder operar. Não porque Ele não queira, Ele quer te dar sempre o melhor, mas porque você não tem espaço, você não tomou a decisão, você não jogou para trás aquilo que não prestava mais para que Ele possa te trazer aquilo que você precisa. Amém. Então vamos deixar com o Jonas orando para finalizar. Só antes de terminar, eu pedi a que todos ele está recuperando da gripe. Hein? Só antes de terminar, antes do pastor orar, pedir a todos aí para não deixarem de curtir, né, de clicar aí no joinha, curtir essa programação. Esperamos que você tenha gostado bastante. Compartilhar com seus amigos, com a sua igreja. Não deixe de compartilhar. E se você até agora ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Se tá vermelhinho aqui, o pessoal sempre projeta durante a transmissão, mas se tá vermelhinho, você ainda não se inscreveu. Então se inscreva, clique no sininho, opção todas, para você receber todas as notificações, tudo que for colocado de novo no canal, te ajuda bastante. Se você está no celular, você recebe lá uma mensagenzinha informando a você o que tem de novo. Você ajuda demais, curtindo, compartilhando e se inscrevendo e tornando-se membro. Né? Lembrando, a gente te estimula, te incentiva a se tornar membro do canal, porque você vai ter acesso. Se aqui esse bate-papo, a pastora diz, nosso podcast não é entrevista, é um bate-papo sobre a palavra.
É um caminhar sobre a palavra. Se você gosta disso aqui, entra lá, se inscreva, se torne membro do canal, que você vai ter acesso aí sim a conteúdos muito mais profundos sobre cada um desses assuntos que a gente falou. Então, o pastor Jonas vai orar para finalizar, agradecendo a todos aí a participação mais uma vez. Amém. Senhor, querido Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, porque sabemos que se inicia um novo ano e neste novo ano cremos, Senhor, que coisas grandiosas serão realizadas, porque sabemos que é um tempo de guerra, é um tempo de trevas, mas também é um tempo de muita luz, é um tempo de muita presença do Espírito de Deus. Por isso, eu abençoo agora todos aqueles que estão nos acompanhando e eu declaro que o ano de 2023 será um ano de alargamento também na vida de cada um deles, nas suas igrejas, nas suas casas, em seus trabalhos, suas profissões, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.